Pegue, por favor, a palavra de Deus. Pegue o livro santo e abra comigo no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 37. Eu vou ler com você o versículo 23 e 24. Gênesis capítulo 37, versículos 23 e 24. Assim que você localizar, diga glória a Deus. Agora veja se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus. Se você observar que tem alguém perto de você sem a palavra, mesmo que não conheça a pessoa, se aproxime, dê um sorriso, mostre o local da leitura e divida a leitura da palavra com esta pessoa. Podemos ler? Gênesis 37, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Vou reler. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Eu vou ler pela terceira vez e agora eu quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida, bem alto e bem forte. E tomaram-no, mais alto, e tomaram-no, e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Você crê que jovem chamado José foi jogado numa cova sem água, uma cova funda, e que quando ele cai ali na cova certamente se machuca? É uma cova funda. Eu vou te dar detalhes de como que era aquela cova, e ali ele vai passar um dos momentos mais angustiantes da sua vida. Quem acredita que isso de fato aconteceu? E que Deus vai falar conosco aqui, você acredita também? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e diga glória a Deus. Isso, não tenha vergonha não. Levante os olhos aos céus enquanto aplaude e vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Você que me assiste pela TV ou pelo YouTube, me ouve pela rádio, junte-se a nós aqui em São Luís do Maranhão. Aplauda também, glorifique também o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada agora. Vem, Espírito Santo, tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia, meu Deus, a tua palavra com poder, com unção e autoridade, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Eu vou te contar por que jogaram José numa cova. Por que estão fazendo essa maldade com ele? José era o 11º filho de Jacó. Mas apesar de ser um dos últimos filhos que Jacó gerou, no coração de Jacó, José era o primeiro. Era o primeiro filho que ele gostaria de ter tido. Por situações da vida, ele acabou gerando muitos outros antes de gerar este filho chamado José. José é filho da mulher que Jacó mais amou, Raquel. Ele carregava muitas lembranças boas, porque a Raquel depois de um tempo morre, e o Jacó sente muito a perda desta esposa. Mas todas as vezes que ele olha para aquele filho, ele lembra da mulher amada.
Provavelmente o José devia ter puxado para a mãe, muita coisa na aparência do José lembrava a mãe dele. E o Jacó tinha um sentimento diferente por aquele filho. Era aquele filho que só dava alegrias. Era aquele filho que o pai queria ter por perto. E esse sentimento especial que Jacó tinha por José foi uma das coisas que fez o José ser odiado dentro de casa. Você que tem filhos sabe que os filhos, desde pequenos, percebem quando um é mais estimado do que o outro e estão sempre brigando por igualdade, né? Os filhos estão sempre querendo isso. Ah, mas fez para ela, tem que fazer para mim também. Ah, mas deu para ele, não deu para mim. Ah, mas fez isso para ela, eu também quero. Filhos são assim. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. E quando Jacó deu para José uma túnica de várias cores, aquilo ali foi a gota d'água. Olha o versículo 3 aqui, ó. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Pastor, me explique o que é uma túnica. Uma túnica é uma veste comprida que não tinha costura. Não é como uma roupa igual a essa aqui, que tem várias costuras. Eles pegam vários pedaços e vão costurando para montar a peça. A túnica não. A túnica é uma roupa especial, feita sob medida, que da cabeça aos pés ela cobre o corpo da pessoa e você não nota emenda nenhuma. É uma roupa muito especial. Jesus inclusive usava uma túnica. Era uma roupa tão bonita que quando mataram Jesus, eles pegaram as suas vestes e repartiram entre si. Mas a túnica eles disseram, não vamos rasgar não, que é um desperdício. Vamos lançar sortes para ver quem fica com ela. Você pode observar isso no Evangelho. Lançaram sortes sobre a túnica de Jesus, porque a túnica era uma veste especial. No caso do Jacó, o que significou ele dar uma túnica colorida para José e para os outros filhos não dar nada? Significava para todo mundo ali que o filho preferido era José. Que o filho que iria herdar a maior parte dos bens era José. Que o líder da família depois da morte de Jacó era José. E isso, claro, despertou o ciúme dos irmãos. Mas se ficasse só no ciúme, dava para levar. Você que tem irmãos, você sabe que irmão é assim mesmo, né? Só que, além do ciúme, a palavra de Deus diz que um dia José teve sonhos. E quando José teve sonhos, ele era inocente naquela época, ingênuo, achava que tinha que falar tudo que vinha na cabeça. Ele sonhou de madrugada e de manhã contou o sonho para todo mundo na mesa do café da manhã. Qual era o sonho de José? O sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Aquilo era uma mensagem de Deus, porque ninguém fabrica sonhos, concorda comigo? Você já sonhou muitas vezes, sim ou não? Quem já sonhou muitas vezes aqui? Mas alguma vez você, antes de dormir, escolheu o que iria sonhar? Ah, hoje eu vou sonhar que eu estou de férias na praia, hein? Ah, hoje eu vou sonhar que eu estou viajando. Alguém escolhe o que vai sonhar? Não, você só dorme e sonha. Aquele sonho do sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele, não era coisa da cabeça do José, era uma mensagem de Deus para ele. Era uma revelação sobre o futuro dele, que ele não deveria ter contado, mas contou. E porque ele contou aquele sonho, agora, além de ciúme, os irmãos agora vão ter inveja. Versículo 5. José, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras.
Aprenda uma coisa sobre os invejosos. Eles não têm inveja somente de você. Eles têm inveja das promessas de Deus sobre a tua vida. Os invejosos têm inveja não é da tua pessoa apenas, é dos sonhos de Deus para a tua vida. Tem gente que olha para mim, que olha para você e não aceita o que Deus está fazendo na nossa vida. Tem gente que olha para mim e para você e diz assim, mas eu não acho que essa pessoa deveria estar naquela posição. Mas eu não acho que essa pessoa mereça tal bênção que Deus está dando para ela. Tinha que dar, era para mim. Eu não entendo por que Deus fez isso para ele ou fez isso para ela. Tem gente que tem inveja das tuas bênçãos, inveja das promessas de Deus na tua vida. Mas eu quero te acalmar e te dizer que por mais inveja que tenham de você, o plano de Deus na sua vida não pode ser frustrado nem pelo diabo, nem por quem quer que seja. Agora, se você quer diminuir um pouquinho dos seus problemas, quem quer diminuir um pouco dos problemas aí? Quer dar uma diminuída? Fecha mais a boca. Feche mais a boca. Se José tivesse mantido a boca fechada, ele tinha diminuído metade dos problemas dele. Metade do sofrimento dele, talvez ele não teria sofrido. Às vezes a gente tem que aprender com os erros dos outros. Então vamos aprender com o erro do José. Tem sonhos? Guarda para você. Deus fez promessas? Creia nas promessas, mas guarda para você. Aquela inveja de José por causa dos seus sonhos foi crescendo no coração dos irmãos dia após dia. Eu quero ler com você o versículo 18. Um dia José foi encontrar seus irmãos no campo, e está escrito aqui, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Diga misericórdia. Você não entendeu errado não. Os irmãos estão planejando matar José. Porque estão dizendo, vamos matá-lo, aí vamos ver o que será desses sonhos. Se a gente matá-lo, aí os sonhos que ele teve não vão se realizar. O diabo pensa que pode impedir os sonhos de Deus para a tua vida, mas eu vou lhe dizer uma coisa, ainda que mate o sonhador, o sonho continuará vivo. Ainda que mate o sonhador, se aquele sonho é de Deus, ele se realiza de um jeito ou de outro. Mas no caso do José, Deus não vai permitir que o matem. Deus não vai permitir. Quando eles planejam matar José, eu tenho certeza que foi Deus. Deus que falou na mente do irmão mais velho, Rúben. E aí o Rúben se opôs. Olha o que ele falou aqui, versículo 21. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derramei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então qual que era o plano de Rúben? Ele viu que os irmãos estavam muito furiosos. Ele também tinha inveja, também. Até porque Rúben era o primogênito, o principal prejudicado. Caso José se tornasse o líder da família, seria Rúben. Porque era Rúben, pela lógica natural das coisas, o próximo líder da família. Mas o Rúben teve um pouco de bom senso e falou, vamos matar o próprio irmão, vocês estão malucos? A gente não pode fazer uma coisa dessa. Vamos jogar ele numa cova e vamos dar uma lição nele. A gente joga ele nessa cova e larga ele aí. A ideia do Rúben é a seguinte, a gente joga ele na cova, sai todo mundo, aí depois eu volto aqui e resgato o meu irmão e entrego ele de volta para o meu pai. Essa era a ideia do Rúben. Só que ele não pensou sozinho. Tinha outras mentes maldosas pensando, nós vamos jogar José numa cova, e depois que a gente jogar ele numa cova e der uma lição bem dada, a gente se livra dele, porque se ele sair da cova, e ele contar isso lá para o nosso pai,
Nós estamos perdidos. A gente não pode deixar José sair da cova. E aí eles procuram uma cova e jogam José lá. Quando a gente fala em cova aqui no Brasil, cova para nós aqui é o buraco que a gente faz para enterrar alguém, né? A gente chama esse buraco de cova. Dizem que uma cova, ela deve ter 7 palmos de profundidade. Nunca fui coveiro não, mas me disseram que se a cova tiver menos de 7 palmos de profundidade, o cadáver exala cheiro. Você já ouviu falar isso? Diz que tem que ter 7 palmos de fundura mesmo, porque se tiver 6, se tiver 5, aquele cadáver que está ali, o cheiro vai exalar. Então por isso que tem que ter essa profundidade. Mas o que vão jogar José não é uma cova de 7 palmos de profundidade. Até porque, se uma pessoa for jogada numa cova de 7 palmos de profundidade, ela fica de pé e sai da cova. É ou não é? Não. A cova que vão jogar José, entenda, era um poço, só que sem água. Naquela região não chove. É muito raro chover. Então, como não chove, as pessoas elas têm que se abastecer do rio ou de poços. Quem está perto do rio, ótimo. E quem não está, cava poços. Então é muito comum naquela região você encontrar buracos no chão. Buracos de 7 metros de profundidade. A cova que vão jogar José não era um buraquinho qualquer. Era uma cova de no mínimo 7 metros de profundidade. Alguém queria cavar um poço. E aí foram cavando, procurando água. E depois de cavar 7 metros e não encontrar água, desistiram. Disseram, aqui não tem água, esquece. Mas você acha que alguém que cavou 7 metros de profundidade atrás da água, não achou água, está revoltado porque perdeu o tempo cavando, vai jogar toda a terra de volta e tampar o buraco? Não. Quem cavou e não achou água, disse assim, eu já perdi meu tempo cavando, agora vou jogar essa terra toda de volta? De jeito nenhum, deixa esse buraco aí. É por isso que tinha as covas, quem entendeu agora? Então os irmãos de José, quando acham aquela cova, olham para a profundidade, diz, aqui está perfeito. Quando José vem chegando, eles fazem que estão felizes. Ô Zezinho, meu amigo, vem cá, meu irmão. E abraçam ele, e vão fazendo aquele abraço coletivo, sabe? E o José é inocente, coitado, achando, meus irmãos finalmente viraram meus amigos. Vem cá, José, vem cá, vamos brincar aqui, José. Vou colocar uma venda nos teus olhos, hein? E o José, meninão de tudo, achando que era uma brincadeira. Vem, José, vem, mais para a direita, mais para a esquerda, vai, José, vai. Mais um passo, José. Quando José dá mais um passo, ele cai numa cova de no mínimo 7 metros de profundidade, em que a Bíblia deixa claro que não havia água nela. Essa informação é importante por quê? Porque se tivesse água era um poço. E se tivesse água, a água amorteceria a queda. Ele iria cair na água e não iria se machucar. Ele no máximo iria tomar aquele susto de que quem cai na água e depois sai assim sem ar, no máximo isso. Quando José caiu naquela cova, não sei se estava vendado, eu imagino que tenham feito uma coisa do tipo. E se não vendaram, eles eram muitos, José era um só, pegaram ele pelo braço e jogaram lá. Como é que você acha que José caiu lá naquela cova? Talvez ele tenha caído de cabeça. Talvez ele tenha caído em cima de um braço. Talvez ele tenha caído de pé. Talvez ele tenha caído de costas. De qualquer maneira que José tenha caído, eu garanto a você que ele deve ter quebrado alguma parte do corpo. O que você acha? Sim ou não? Tem gente que cai de uma laje e já se arrebenta todo. Às vezes uma lajezinha de uma altura de 3, 4 metros. Imagina uma pessoa cair dentro de um poço sem água nenhuma, só o buraco. Provavelmente José deve ter fraturado costelas, quebrado o braço.
machucado a perna, se caiu de pé, deve ter estourado o osso do calcanhar, deve ter machucado o joelho, enfim, deve ter se ralado todo. E quando José cai lá naquela cova, lá no fundo, ele olha para o seu braço todo machucado, todo roxo, sangrando. Ele quer entender o que está acontecendo, por que os seus irmãos fizeram isso. Eu imagino que José imediatamente começa a gritar, a clamar por socorro. Ele está lá no fundo do poço, ele está lá no fundo daquela cova, e ele começa a gritar e a dizer: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, me tirem daqui. Mas o que ele ouve? Seus irmãos olhando de lá de cima, dizendo: Ei, sonhador, sai daí sozinho, você não é bom, você não é o queridinho do papai, você não é o filho predileto. E ele lá embaixo, querendo entender por que de tanto ódio. Seus irmãos riam, gargalhavam. Infelizmente tem gente que quando vê a queda do outro, celebra, comemora, ri. Tem gente ruim nesse mundo, tem ou não tem, amados? Tem gente nesse mundo que ri da queda dos outros, que ri quando alguém está no fundo do poço. Os irmãos de José olhavam para ele naquela cova e riam. Nesse momento que José vê que os irmãos não vão tirá-lo de lá, ele começa a olhar à sua volta para reconhecer o ambiente onde ele está. E eu quero que você entre comigo lá nessa cova de José agora, para imaginar como é que era lá dentro. Porque se tivesse água, ótimo, era um poço. Ele ia ficar ali dentro, ia dar um jeito de sair, mas não tinha água. E se não tinha água e é um poço de uns 7 metros de profundidade, o que é que você acha que tinha dentro daquela cova, hein? Vamos pensar um pouco. Aquele lugar é quente demais, tão quente, que a areia, ela queima. As serpentes do deserto não suportam o calor da areia o tempo todo. Então as serpentes, elas se escondem, quando tem uma rocha assim, elas se escondem atrás das rochas, porque é mais frio. E quando tem um buraco, as serpentes entram naqueles buracos e se reproduzem ali. Eu posso garantir a você que aquela cova era um ninho de serpentes. E quando José cai ali, depois de gritar por uns minutos e perceber que não vai ser tirado de lá, ele olha à sua volta e o que ele vê? Serpentes. Você já ficou no mesmo ambiente que uma serpente? Você sozinho dentro de um quarto e uma serpente. Tem gente que tem pavor até de ir no zoológico e ver a serpente lá no aquário, lá no vidro. Pois imagine José, naquele poço, naquela cova, sem água e rodeado de serpentes. E eu não estou falando daquela cobrinha mequetrefe que você pisa na cabeça dela e ela morre e não faz nada, não. Eu estou falando de serpentes venenosas do deserto. As espécies mais terríveis, mais letais de serpentes são aquelas que estão no deserto, que vivem lá. E quando as serpentes percebem a presença daquele estranho ali, que é José, elas já armam o bote. E aí o José já vai ficando apavorado. E quando José vai ficando apavorado, ele vai dando passos para trás, como quem quer se escorar na parede. Mas quando ele olha para a parede, o que é que ele vê na parede? Escorpiões da pior espécie. Aqueles escorpiões grandes, de cor preta, não sei se você já viu em filmes ou em algum tipo de documentário, aquele tipo de escorpião ali, meu amigo, não é aquele escorpiãozinho de entulho, de terreno baldio, não, isso aí é escorpião qualquer, escorpião daquela região ali, meu amigo, é uma picada daquela, acabou para você. E quando José olha para a parede daquela cova onde ele está,
rodeada de escorpiões subindo pelas paredes. Os escorpiões já com a cauda pronta para dar a picada. Do outro lado, aranhas caranguejeiras enormes subindo também. E o José vai ficando apavorado com essa cena que ele está vendo. Ele vai ficando com o coração acelerado, a pressão vai aumentando, ele fica com medo, ele vai gritando mais ainda: me tira daqui, tem serpentes aqui. Só que quanto mais ele grita, mais as serpentes se agitam. Ele vai ficando apavorado. Você está entrando comigo na cova? Você está imaginando o que ele está sentindo? Ele sabe que seu pai não está lá, mas ele clama: meu pai, me tira daqui, pai. Só que o seu pai não está lá. Se o pai tivesse, provavelmente ele nem estaria ali, mas ele está sozinho. Eu acho que nessa hora José clama por Deus. Quem também acha? Você também clamaria por Deus numa hora dessa, sim ou não? Ele vai clamar. Eu acho que nessa hora José, ele começa a clamar e a dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu pai, meu Deus, me tira daqui. Só que Deus não manda um anjo. Deus não manda um anjo lá na cova para tirar José. Deus poderia, sim ou não? Quem acha que Deus poderia? Deus poderia fazer um anjo aparecer ali, pegar o José e subir. E os irmãos iriam ver aquele milagre. Deus não fez isso? Deus não tirou Paulo e Silas da prisão, abrindo as portas da prisão com um grande terremoto? Deus não mandou um anjo para tirar o Pedro da prisão? Deus não fechou a boca do leão lá na cova de Daniel? Deus não mandou o quarto homem na fornalha para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi ou não foi? Tudo isso não está na Bíblia? Tudo isso não é verdade? Mas e para José, Deus fez o quê? Nada. José clamou, gritou, chorou, pediu, suplicou e nada. Parece que Deus olhava do céu para José dentro daquela cova e a única resposta que Deus dizia era: psss. Sabe o que é isso, igreja? O silêncio de Deus. Eu preciso te falar que isso existe. Há momentos na vida de qualquer homem de Deus e qualquer mulher de Deus que você vai estar numa situação desesperadora, angustiante, e você vai clamar pelo socorro de Deus e Ele simplesmente não vai lhe responder nada. Podendo te tirar daquela situação, Ele não fará isso. Deus podia ter tirado José da cova, mas não tirou. Por que não, pastor? Por que não? E perguntar por quê é uma coisa que a gente tem conosco até hoje. Todo mundo aqui já passou por alguma situação na vida em que você olhou para o céu e dobrou o teu joelho e falou: Deus, por quê? E a resposta de Deus para você foi o quê? Não adianta perguntar por quê. Deus não responde. Quando você pergunta por quê, Deus não vai te responder. Outros já tentaram, Deus não vai te responder isso. Se Deus está permitindo que você passe por alguma situação, por mais terrível que seja, por mais dolorosa que seja, você precisa entender que Deus sabe o que está fazendo. Deus não livrou José da cova. Deus permitiu José ir para a cova. Deus permitiu ele sofrer aquela situação. Mas eu quero que você saiba que mesmo com José na cova, Deus estava com ele lá. Assim é contigo. Você pode estar hoje se sentindo numa cova funda, sem água, cheia de animais peçonhentos, perigosos. Você pode estar se sentindo no pior momento da tua vida, mas eu quero que você saiba que os olhos do Senhor estão inclinados para você. Deus continua te vendo aí nessa situação que você está. Pastor, então por que eu estou clamando e Ele não está respondendo? Se Deus está te ouvindo e não está te respondendo,
é porque Ele quer que você passe por essa situação. E se Ele quer que você passe, é porque esta experiência, por pior que seja, lá na frente será proveitosa para você. Eu quero que você marque aí em Gênesis 37 e venha comigo até Romanos capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo explicou para os cristãos romanos que na vida da gente, às vezes é necessário passar por momentos difíceis, por situações difíceis, mas mesmo assim, essas situações ruins no momento, nos trarão bênçãos lá na frente. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas, não está falando das coisas boas, está falando de todas as coisas. Isso inclui as boas, as ruins. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quantos aqui amam a Deus? Levante a mão. Quantos aqui acreditam que Deus tem um propósito na sua vida? Então até as coisas ruins que te acontecem lá na frente vão cooperar para o teu bem. Confia no Senhor e descansa nele. Vamos aplaudir a Jesus. Tudo vai cooperar para o teu bem. Pastor, quanto tempo José ficou na cova? Não sei. Eu imagino que José deve ter ficado algumas horas. Algumas horas. Não ficou um dia todo, não. Mas quanto tempo você daria conta de ficar dentro de uma cova igual essa que eu descrevi para você? Pastor, se me jogar nessa cova aí, pode contar até 10 que eu estou apagado já. Eu dou um infarto num lugar desse, cheio de cobra, de aranha, de escorpião, todo arrebentado da queda, eu não suportaria. Pois é, José ficou ali algumas horas, quando de repente ele percebe uma corda. Jogaram uma corda. Diga graças a Deus. Foi essa a reação de José. Quando ele vê aquela corda, ele olha para cima. Seus irmãos: segura a corda, Zé. Aí o José agarra aquela corda, dá a volta assim, só te lembrando que tinha serpentes lá que estavam só esperando a hora de dar o bote. Tem os escorpiões lá. Então ele tem que segurar a corda e tentar subir com muito cuidado e puxando a perna, né? Porque senão ele vai levar uma picada. E aí quando os irmãos começam a puxar, ele vai tremendo, porque ele está machucado. Talvez ele está com o braço quebrado, não sei, ele está machucado, ele não está com forças. Mas ele sabe que ele tem que subir. Então ele vai subindo, os irmãos vão puxando, até que ele vem à superfície. E ele respira o ar puro. Gente, por que vocês fizeram isso comigo? Que brincadeira que foi essa? O pobre do José acha que acabou. Fala aí, vai piorar ainda. Vai. Pastor, vai piorar? Vai. Sabe aquele momento da sua vida que você acaba de sair de uma situação terrível e você respira aliviado porque acabou, e aí vem um rojão pior ainda? É isso que vai acontecer com José. Quando ele sai da cova, ele acha que os seus irmãos vão abraçá-lo e dizer: ô Zezinho, era brincadeira. Uma brincadeira de mau gosto, mas a gente estava só brincando com você. Não era brincadeira. Tiraram José da cova, sim, mas para vendê-lo como escravo. Eu volto com você lá para Gênesis 37. José, quando sai da cova, percebe que nenhum dos seus irmãos vem abraçá-lo, nenhum pede desculpa, nenhum está comovido em vê-lo todo machucado, apavorado. A única coisa que ele vê é os seus irmãos negociando com homens estranhos. E aí está escrito aqui no versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram
e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José vai ser amarrado e levado por homens estranhos para um lugar estranho. Como é que você acha que foi a viagem de José de Canaã até o Egito? É uma viagem considerável, viu? É um trajeto razoavelmente longo. Você acha que o transporte de escravos antigamente era humano? Era decente? Nunca foi. Nunca foi. Quando os escravos eram trazidos da África para o Brasil, como é que eles vinham? Você lembra? Você estudou isso na escola? Navios negreiros traziam os escravos africanos em porões. Eles vinham nus, famintos. Alguns morriam durante o trajeto. Outros chegavam doentes. Uma mancha na história da nossa nação. Mas era assim que se tratavam os escravos. No caso do José, ele vai ser levado de Canaã até o Egito. É uma rota no meio do deserto. Ele não vai pelo mar. Ele vai por terra. Você acha que pegaram José e colocaram numa carruagem? Você acha que pegaram José e montaram o José num cavalo, num camelo ou coisa do tipo? Não. Amarraram José com cordas no pescoço, com cordas nos braços, e os midianitas subiam nos animais, e os animais iam puxando e arrastando José por cordas. Enquanto ele dava conta de correr, ele ia correndo e acompanhando os animais que iam puxando a corda. E quando ele não aguentou mais andar, aí os animais iam arrastando. Esse transporte desumano de escravos acontecia. E quando José chega lá na terra do Egito, como é que ele está agora? Ele está todo queimado daquele sol escaldante. Ele está todo ralado, cheio de escoriações, todo machucado, ferido, cansado, faminto, sedento. Mas quando ele chega lá no Egito, aqueles homens que compraram José da mão dos irmãos dele, agora olham para ele e dizem assim: vamos vender no mercado de escravos, porque se esse rapaz foi vendido pelos próprios irmãos, é porque boa gente ele não é. A gente tem que se livrar dele. Vamos vender. Aí no mercado de escravos eles vão comprar. Ah, mas a gente comprou tão barato, por 20 moedas. Ah, mas vamos vender, nem que seja por 20 moedas também. Aí levam José no mercado de escravos e dizem: olha, nós queremos vender esse escravo aqui para vocês. Quanto é que vocês pagam? Aí pagam lá uma mixaria pelo José. Pegam o José, dão um banho. E o banho, você sabe como é que é, né? Botava de pé e jogava 3 baldes de água nele. Pronto, tá banhado. Colocaram José de pé, de lado de outros escravos, numa exposição humana, onde os escravos eram vendidos. A venda de escravos existiu por muitos anos no mundo. E naquela época funcionava assim: quem queria comprar um escravo ia no mercado e escolhia, mais ou menos você quando vai escolher banana lá na feira. Você olha, você pega, você apalpa, você aperta, você gosta, você leva. Ah, não gostei desse, eu vou procurar em outro lugar. Era mais ou menos assim. Olhavam para José e diziam: não gostei, não, esse aqui não está bom, vou procurar mais. Até que vem um homem chamado Potifar. Um homem rico, um homem importante, e é ele quem vai comprar José. Veja aqui, capítulo 37, versículo 36. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. O Faraó, como todos os reis, tem uma guarda pessoal, um exército particular. E esse homem chamado Potifar era o capitão da guarda pessoal do Faraó. Era um homem de altíssimo escalão no exército do Egito. E esse homem queria um escravo. Então ele vê lá no mercado, ele acha José. Ele não compra José porque gostou de José, porque José era especial. Não. Ele comprou, simplesmente.
olhou para ele e falou: tem alguma doença? Não, não, esse aqui é saudável. Fala o nosso idioma? Ah, não, ele não fala o nosso idioma. Ah, então é mais barato, né? Porque se não fala o idioma, porque eu quero um escravo que não fala nem minha língua. Ah, a gente pode dar um desconto. Ele é forte? Deixa eu ver. Dava um soco no José para ver se ele chorava ou reclamava. Olhava os dentes, olhava os olhos, examinava, virava de frente e de trás, mandava abaixar, levantar. Vou levar. Foi desse jeito que José foi comprado. Você consegue imaginar tal humilhação? Aí José é levado para a casa de Potifar. As casas antigas, eu vou te contar como eram. Essas casas de homens ricos do Egito, elas tinham pavimentos. Geralmente eram 3. O pavimento térreo era onde moravam os escravos. Ali só ficavam os serviçais da casa. Depois tinha o pavimento do meio, que era como se fosse um primeiro andar. Ali era onde morava o mordomo. O mordomo geralmente era um escravo também, só que um escravo de confiança. Um escravo que andava sempre bonito, cheiroso, bem arrumado, falava com o patrão o tempo todo, o administrador da casa. E na parte de cima, aí sim é que morava os donos da casa. José, quando chega naquela mansão, ele não vai conhecer a mansão. Ele é jogado lá num buraco lá qualquer, num quartinho, num porão, com um monte de outros escravos. E ele é tratado com desdém, com desprezo. Quem olha para ele diz assim: agora você vai ver o que é vida dura. Você acha que José, quando chega lá naquela casa, alguém lhe oferece comida? Alguém lhe oferece um banho decente, uma roupa boa para vestir, uma qualidade de vida? Não. Lá na casa do Potifar, José vai viver anos terríveis de dor, de sofrimento, de maus tratos. Ou você acha que a vida de escravo é uma vida boa? José era escravo, gente, não vamos romantizar a coisa não. Ele era escravo na casa de Potifar. Ele passou momentos terríveis ali. Com o passar do tempo, José foi fazendo amizade, foi conhecendo os outros escravos, até porque ele precisava aprender o idioma copta. Ele tinha que aprender a falar o idioma dos egípcios, então ele vai aprendendo, e aí vão ensinando para ele não só a língua, mas a cultura e a religião egípcia. Chegam para José e dizem: José, você serve a qual Deus? José nunca ouviu falar em história de qual Deus. Como assim qual Deus? Só existe um Deus. É o Deus que fez os céus e a terra. Não foi isso que José aprendeu a vida toda? José é filho de quem? Jacó. É neto de quem? Isaac. É bisneto de quem? Abraão. Então a fé de José é que só existe um Deus. Mas lá no Egito dizem para ele: não, você não sabe de nada. Olha, eu vou te contar, aqui no Egito, nós temos um Deus para cada dia do ano. Para cada dia do ano tem uma divindade diferente. Mas as principais é o Deus Ra. Deus Ra. O que era o Deus Ra? Era o Deus Sol. José olhou para o sol e falou: então quer dizer que o sol para vocês é um Deus? E é o maior de todos. Inclusive o faraó se intitula filho do Deus Ra, filho do sol. Aí José falou: e qual mais que é o outro principal? É o Deus Cônsul. E esse Deus Cônsul é quem? É a lua. Não, mas vai dizer que a lua também é um Deus, é? Sim, o sol, Deus Ra, e Cônsul, Deus Lua. Se você não quiser ser devoto deles, você pode ser devoto de qualquer um outro. Aí eles foram apresentando: tem esse Deus, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Aí José foi ouvindo aquilo e ficando confuso. Mas espera aí, eu sempre ouvi falar que só existe um Deus. Agora vocês estão me dizendo que tem vários? Sim, José, tem vários deuses, você pode adorar qualquer um.
Deixa eu parar aqui para te perguntar uma coisa. A vida de José está boa ou está ruim? Não, se você está em dúvida, deixa eu recapitular para você. José foi odiado pelos irmãos, foi jogado numa cova. Quando ele foi tirado da cova, ele foi vendido como escravo, fez uma viagem arrastado por cordas, depois foi vendido como escravo de novo, foi comprado na casa de um homem chamado Potifar, foi levado para lá, está sendo tratado a pão e água. Então deixa eu te perguntar de novo, a vida dele está boa ou está ruim? Você concorda comigo que a essa altura, o José poderia pensar assim: o Deus de Abraão, meu bisavô, foi muito bom para ele. O Deus do Isaac, meu avô, foi muito bom para ele. O Deus de Jacó, meu pai, foi muito bom para ele. Agora, para mim, esse Deus não está me ajudando em nada. Onde é que esse Deus estava quando os meus irmãos me jogaram na cova? Eu gritei até ficar rouco. Por que ele não me tirou de lá? Por que ele não me socorreu? Quando eu saí da cova achando que ia vir um livramento, fui levado para o Egito aqui como escravo. Cadê esse Deus do meu bisavô, do meu avô, do meu pai? Quer saber de um negócio? A partir de hoje, eu não sirvo mais esse Deus. A partir de hoje, eu vou ser devoto do Deus Ra. Aqui no Egito todo mundo é rico. Aqui no Egito todo mundo é próspero. Aqui no Egito todo mundo é bem de vida. Quer saber? Eu vou adorar o Deus Lua. José nessa hora poderia ter se desviado da sua fé. Quem está me entendendo aqui? Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que quando passam uma lutinha desse tamanho aqui, um dia mal, um momento difícil, já começa a questionar se Deus é Deus mesmo. A pessoa só porque está com a dorzinha de barriga, só porque está com um probleminha no casamento, só porque está numa crisezinha financeira, já começa a dizer: mas eu estou indo na igreja, olha só minha vida, como é que está, eu também não vou mais. Não quero mais ler a Bíblia também, não vou orar mais não. Não vou mais também tomar Santa Ceia, nem fazer campanha. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a minha vida de antigamente. Tem gente que tem esse pensamento. Tudo que José passou, amados, mas ele continuou servindo a este Deus. E é isso que você tem que aprender com José na cova. Escute uma coisa: Deus pode permitir que você vá para a cova. Deus pode permitir que você vá para o deserto. Deus pode permitir que você atravesse as crises da vida. Mas Deus nunca vai te deixar sozinho na cova, nem no deserto, nem na crise, porque Jesus prometeu, Mateus 20, 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, Deus ainda está com você. Minha querida, Deus não te abandonou, Deus continua cuidando de ti. Aleluia. Fica de pé, por favor. O versículo 2 do capítulo 39, está escrito aqui, Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, aleluia. E foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que mesmo lá no Egito, mesmo naquele momento difícil, o Senhor estava com ele. Feche os teus olhos, por favor. Deus, Ele quer estar com você, mesmo no momento difícil. Mas você precisa também estar com Deus. Por que o Senhor estava com José? Porque José estava com Deus. Se José tivesse abandonado a fé, se José tivesse deixado de servir ao Senhor, Deus iria continuar com ele lá? Não. O livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, na parte B, ele diz o seguinte: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, vos deixará. Tem gente que é iludido, que pensa assim: Deus está comigo, Deus está com todo mundo. Deus está em todo lugar Deus está presente, com todo mundo Deus está. Isso é mentira. Deus não está com todo mundo coisa nenhuma.
Deus não está guardando todo mundo, protegendo todo mundo, abrindo caminho para todo mundo, não, você está enganado. Deus está com aqueles que andam com Ele. Se você andar com Deus, Ele anda com você. Se você entregar a tua vida para Jesus, aí Ele vai andar com você. Se você servir a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, aí Ele vai abrir os caminhos e as portas para você. Por isso eu quero fazer uma pergunta muito importante. Há alguém aqui nesta noite que a partir de hoje, a partir de agora, quer andar com Jesus de verdade? Quer receber a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão agora bem alto se você quer. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Quem quer entregar a vida para Jesus? Quem quer receber Jesus agora como único Senhor, como único Salvador? Levante agora a tua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu nunca fiz isso. Será que é necessário mesmo eu fazer? É necessário. Se você confessar Jesus agora, Ele vai te confessar diante do Pai e dos seus anjos naquele grande dia. Mas se você se envergonhar do Senhor, se envergonhar da palavra dEle, Ele também vai se envergonhar de você naquele dia. Eu vou perguntar pela última vez, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Se tem, levante a mão. Pastor, eu já entreguei, mas me afastei do Evangelho. Saí da casa do Pai, estou desviado. O que eu quero é me reconciliar com Jesus. Se tem alguém aqui que está afastado e quer voltar, levante a mão que eu vou orar por você. Deixa eu falar com você que está me assistindo, você que está me ouvindo, em qualquer lugar do Brasil ou até fora dele. Quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como único Senhor e Salvador? Quer voltar para Jesus? Eu vou dobrar meus joelhos aqui e vou orar por você. Você pode se ajoelhar aí onde você está, aí na sua casa, aí no presídio, aí no seu trabalho, onde quer que você esteja. Quer entregar a vida para Jesus agora? Dobre os teus joelhos aí onde você está. Pastor, não dá para dobrar o joelho aqui onde eu estou agora, não tem como. O que você pode fazer para mostrar para Jesus que você está se entregando a Ele? Você pode pôr a mão sobre o coração e repetir esta oração comigo? Faça isso agora. Pastor, eu não consigo pôr a mão no coração agora, estou imobilizado aqui, estou num leito de hospital. A única coisa que eu estou fazendo é ouvindo, eu estou ouvindo, mas não dá nem para colocar a mão sobre o coração. Você pode repetir? Não dá para repetir? Consegue pelo menos piscar os olhos, sei lá, faz alguma coisa, mostra para Deus que você está se entregando para Ele agora. Aí onde quer que você esteja, põe a mão sobre o coração e ore. Diga: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, apaga agora todos os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e começa na minha vida uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você e vou pedir que quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, estenda a mão e ore também por essas pessoas que à distância estão se entregando a Cristo. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu não posso imaginar onde esta palavra está sendo ouvida e assistida agora, mas eu sei que o Senhor está salvando vidas agora em muitos lugares. Onde tiver alguém dobrando o joelho, onde tiver alguém com a mão sobre o coração, onde tiver alguém ouvindo esta oração e com lágrimas nos olhos, se entregando a Cristo, escreve esse nome agora no livro da vida. Meu Deus, se esta pessoa estava afastada e está se reconciliando, recebe de volta esse filho pródigo, esta filha pródiga. Se esta pessoa estava fraca, caída, levante-a, fortaleça, tira esta pessoa desta cova, deste deserto onde ela se encontra, e dê vitória para esse teu povo. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus.